Oi, pessoal. Para tentar dar uma ajuda com o início do primeiro capítulo do Hayden White, fiz esse PPT aqui. É a segunda versão dessa coisinha, né? Porque a primeira deu problema no áudio. Então, vamos lá, tá? Basicamente, aqui é uma introdução muito curtinha, né, ao capítulo 1 do Capital, a mercadoria, que a gente não vai ler, mas que o Hayden White faz referência no texto, né? E pode parecer um pouquinho difícil. Então, Marx vai começar o Capital apresentando a mercadoria como formada por dois fatores. Tá? Capítulo 1 do Capital, a mercadoria. Então, a mercadoria seria valor de uso e valor de troca, certo? Valor de uso corresponde à utilidade da coisa, deriva das suas propriedades, das características do que o Marx chama do corpo da mercadoria, né? Das características físicas da mercadoria mesmo, certo? Um objeto bonito é útil, porque ele serve para enfeitar a minha estante, ok? Certo? Tudo bem? Então, a utilidade pode ser até preenchendo a necessidade da imaginação, certo? Mas é isso. A utilidade da coisa deriva de suas propriedades. A cadeira tem lá o seu valor de uso, porque ela é sólida, eu consigo sentar nela. Então tá. Valor de troca é a proporção na qual os valores de uso são trocados uns pelos outros. Ok? Certo? 10 cadeiras valem a mesma coisa que 50 livros. Ok? Então, o valor de troca diz respeito à proporção na qual as mercadorias se trocam. É uma relação quantitativa em que uma quantidade X de uma mercadoria se expressa na quantidade Y de outra mercadoria. Certo? Há dois conceitos importantes aí relacionados a isso, são valor de troca e trabalho abstrato. O valor de troca pode ser entendido. O valor de troca é a expressão do tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de uma mercadoria. Ok? Ou, se vocês preferirem, até para a produção de um determinado valor de uso. Tudo bem? Citando Marx aqui, na própria relação de troca das mercadorias, seu valor de troca apareceu-nos como algo completamente independente dos seus valores de uso. No entanto, abstraindo-se agora o valor de uso dos produtos de trabalho, obteremos seu valor como ele foi definido anteriormente. O elemento comum que se apresenta na relação de troca ou valor de troca das mercadorias é, portanto, seu valor, meio abstrato assim, mas a ideia basicamente é o seguinte: quando a gente compara as mercadorias entre si, no próximo slide acho que isso fica mais claro, certo? Nós veríamos que o valor de troca das mercadorias é algo completamente independente da materialidade dessas mercadorias, ele não decorre do valor de uso, o valor de troca não decorre das qualidades materiais da mercadoria. Ele vai estar dependendo ali do trabalho abstrato, né, que vai ser entendido como dispêndio de energia humana, certo? Tanto o construtor de cadeiras quanto o produtor de sapatos, ao trabalharem, despendem energia, consomem sua força de trabalho. Então, Marx vai entender trabalho abstrato como esse dispêndio de energia de qual todos nós somos capazes. O tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de uma mercadoria ou de um valor de uso determina a grandeza de seu valor. Tudo bem? Então, se duas mercadorias têm o mesmo valor, é porque elas têm a mesma quantidade de trabalho investidas nela. Não é que tipo de trabalho? Trabalho concreto? Trabalho do artesão, do fiador, do carpinteiro? Não. Trabalho abstrato, a mesma quantidade de trabalho abstrato, de dispêndio de energia humana. Só um parênteses aqui, e eu estou dizendo, nem todo valor de uso é uma mercadoria, tá? Toda mercadoria é valor de uso e valor de troca, mas nem todo valor de uso é uma mercadoria. Por exemplo, eu estou respirando oxigênio aqui nesse momento, certo? O oxigênio é um objeto que tem um valor de uso para mim, mas a não ser que ele esteja engarrafado, não é? Ele só tem valor de uso, não tem valor de troca, certo? Então tá, vamos lá. Aí, para chegar na parte ali, talvez mais fundamental do iníciozinho do texto do Hayden White, para entender do que ele está falando,
Marx vai apresentar dois conceitos, tá? Para pensar a mercadoria, que as mercadorias podem se apresentar na forma relativa ou na forma de equivalente. São conceitos do Marx, certo? Ele vai montar uma espécie de equação aí para a gente entender o valor das mercadorias. Uma mercadoria só pode expressar seu valor em outra mercadoria. Tá? Que se eu quero determinar o valor de uma mercadoria, eu preciso expressar esse valor em outra, certo? Ou seja, se eu quero determinar o valor de uma mercadoria, eu preciso de uma mercadoria que ele seja equivalente. Tá? A expressão 10 metros de linho valem 10 metros de linho não me ajuda em nada. Uma mercadoria sempre expressa seu valor em outra mercadoria, sendo assim. Para entender isso, todos nós operamos isso facilmente. Eu vou comprar um livro está muito caro. Então eu penso, poxa, quantos chopps isto irá me custar? Ok? Então eu estarei expressando o valor do livro em chopps, certo? Então tá. Mas então, forma relativa e equivalente, o que é isso? A forma relativa e equivalente seriam dois polos da expressão do valor, certo? A forma relativa e a forma equivalente são esses dois polos. Quando uma mercadoria expressa seu valor em outra, 10 metros de linho é igual a um casaco, ou custa um casaco, vale um casaco, 10 metros de linho está na forma relativa e o casaco estaria na forma equivalente, certo? Naquele meu exemplo, o livro estaria na forma relativa e o casaco, e o chopp na forma de equivalente, tá? Então tá, X mercadoria A igual Y mercadoria B. Mercadoria A está na forma relativa do valor, isto é, ela expressa o seu valor na mercadoria B. A mercadoria B está na forma equivalente do valor, isto é, ela serve como expressão de mercadoria A. A forma equivalente expressa, indica, traduz o valor da mercadoria que está na forma relativa. Então isso é uma equação, evidentemente isso é arbitrário, ele está montando isso. Não é? Ele está supondo, olha, do lado esquerdo do sinal de igual, eu tenho a mercadoria cujo valor eu quero determinar. Okay? E do lado direito, eu tenho a mercadoria que está servindo para expressar o valor da outra. Tá? Então, forma relativa do valor e forma equivalente do valor. As quatro formas do valor agora, tá? Que aí sim, não é aquilo que o Hayden White está discutindo ali no início do capítulo dele sobre o Marx, né? no Meta-História. Forma simples do valor é essa que a gente já viu. X mercadoria A igual a Y mercadoria B. Ou um casaco igual a 10 metros de linho. Ou um casaco custa 10 metros de linho. O valor de um casaco é equivalente ao valor de 10 metros de linho. Certo? Então tá. Entendemos? Essa seria a forma simples, justamente porque ela é mais simples. Né? Na sequência, a segunda forma de valor é que ele vai chamar de forma total do valor. Aonde? O que acontece? Qual é a diferença? Cada mercadoria expressa seu valor numa outra, que expressa seu valor em outra e assim sucessivamente. Eu posso estabelecer equivalência entre todas as mercadorias assim. X mercadoria A vale o mesmo que Y mercadoria B, que vale o mesmo que Z mercadoria C, e assim sucessivamente. Tá? 10 metros de linho é igual a um casaco, que por sua vez é igual a 15 chopps. 15 chopps custam a mesma coisa que 2 pares de tênis, ok? E assim por diante. Tá? O valor de 10 metros de linho é equivalente ao valor de um casaco é equivalente ao valor de 15 chopps, né? E por aí vai. Certo? Então, na forma total de valor, cada mercadoria expressa seu valor numa outra, ok? Certo? Assim sucessivamente, ininterruptamente. Eu pulei uma. Então, a terceira forma do valor aqui vai chamar de forma universal. O que acontece? É como se uma mercadoria fosse eleita para expressar o valor de todas as outras, ok? Então, o que eu tenho é Y mercadoria B, Z mercadoria C, F mercadoria D, né? Quer dizer, determinadas quantidades das mercadorias equivalem a X mercadoria A, né? Uma determinada quantidade da mercadoria A. Né? Quer dizer, podem aí brincar de novo com chopp, né? Eu poderia estar usando chopp, né? Como equivalente aqui para tudo, né? Medindo o valor de cada coisa em chopps. Ou cabeça de gado, seja lá o que for que vocês quiserem. Né? Então, todas as mercadorias, na forma universal do valor, todas as mercadorias expressariam seu valor numa mesma mercadoria. A quarta e última forma de valor é a forma dinheiro. Tá?
Na forma dinheiro, o que eu tenho? Um desdobramento da forma universal, de uma certa forma, né? Aonde agora, ao invés de uma mercadoria, digamos assim, concreta, entre um valor de uso ali qualquer, né, está representando a forma equivalente, né, eu teria a expressão de todas as mercadorias nessa forma de dinheiro. Aí, sem mais explicações, não é o que nós temos. Então, aí o dinheiro funcionando como uma espécie de equivalente universal. Não é? Qual é o valor de uso do dinheiro? Né? Quer dizer, o seu valor de uso é simplesmente funcionar como equivalente de todas as outras mercadorias. Não é? Ele só existe enquanto expressão do valor, não é? Das outras mercadorias. Tudo bem? Não, então, não importa que mercadoria seja, eu posso expressar o seu valor em dinheiro. Não é? Ok? Tá? Então, neste caso, vocês já entenderam, né? Mas neste caso, o livro custa R$ 150 e R$ 150 é a mesma coisa que eu usaria para comprar 5 chopps. Tá? Então, aí o dinheiro funcionando como o equivalente universal, tá? Como equivalente de todas as mercadorias. Certo? Então, vamos lá. Aqui eu brinquei, isso aqui é uma espécie de bônus, tá? Não é tão relevante, né, quanto para o capítulo do Hayden White, tá? Mas finzinho do capítulo 1 do Capital, Marx vai estar falando do fetichismo da mercadoria. Não é? Ele vai estar entendendo o valor de uma mercadoria como expressão do tempo de trabalho socialmente necessário para a sua produção. Lembra? Então, uma mercadoria teria o seu valor determinado pelo trabalho nela investido, pelo trabalho social nela investido, ok? Certo? Nesse sentido, o valor de uma mercadoria, ele é a expressão de relações sociais, ok? Ela é a expressão dessas relações de trabalho que nós mantemos entre nós. O valor de uma mercadoria nessa sociedade tem a ver com a própria divisão do trabalho, certo? Então, o valor não decorre de propriedades físicas, propriedades naturais da mercadoria, certo? Mas ele decorre de relações sociais. Fetichismo, para o Marx, é você tomar relações sociais como se fossem relações entre coisas. Beleza? Então, perceber os valores das mercadorias como se eles fossem objetivos, como se eles fossem decorrentes das propriedades físicas das mercadorias, de algum tipo de lei natural da economia, e não como resultado de relações sociais, isso é fetichismo, tá? Isso seria tomar relações sociais como se fossem relações entre coisas, seria ver relações entre coisas no lugar de relações sociais, ok? É isso, espero que seja útil.